Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam novamente bem-vindas e bem-vindos à nossa Semana das Mentalidades Matemáticas do Instituto Federal. Esperamos que vocês estejam gostando das atividades desde segunda-feira, todas as novidades que foram surgindo. E hoje a gente tem uma atividade ainda diferente do que nós já tivemos ao longo da semana. Então, começamos com um apanhado mais geral sobre as mentalidades matemáticas. Ontem e anteontem nós tivemos um momento um pouco mais formal da apresentação dos TCCs da Cibele e da Thaís. E quem ainda não viu, quem não teve a oportunidade, está disponível no nosso canal do YouTube. Né? Depois verifiquem o link. E hoje a gente tem uma atividade muito especial, que é uma prática de conversas numéricas. Quem esteve assistindo o trabalho da Thaís ontem já pôde ver alguma coisa sobre isso. E hoje o Natan e a Janaína, que eu vou pedir para que já apareçam aí para vocês, os reconhecê-los e conhecê-los. Então, a partir de agora, a palavra fica com Natan e Jana para fazer com vocês uma experiência, uma estratégia de conversas numéricas. Aproveitem. Boa, obrigado, Henrique. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer a conversa numérica. E aí, deixa eu compartilhar minha tela. Enquanto tocava a musiquinha, a gente deixou esses princípios das conversas numéricas, né? Que ontem a Thaís falou pra gente bastante coisa sobre esses princípios e como que eles se aplicam, né? Então, aí depois vocês podem ler com mais calma esses princípios. Eu queria só enfatizar um desses daqui, que eu acho bem legal, que é esse daqui, ó. Procuramos criar um ambiente de aprendizagem onde todos os alunos e alunas se sintam seguros ou seguras em compartilhar suas ideias matemáticas. E eu acho bem legal esse princípio, porque eu acho que se a gente reparar em várias aulas de matemática, ou mesmo até de outras matérias, a gente entende por que esse princípio é necessário, né? Por que como que funcionam ambientes que não são seguros para compartilhar as ideias, né? Então, eu gosto muito desse princípio. E aí, em geral, a Cat, que é a autora desse livro, ela coloca esses 10 princípios mais como ideias para nortear algumas decisões, né? Então, embora as conversas numéricas seja uma metodologia, com alguns passos mais ou menos bem definidos, o que vai guiar as ações do professor, as ações da professora, são muito mais esses princípios, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Só vou explicar, então, para quem não estava ontem, como que funciona a dinâmica aqui das conversas numéricas, tá bom? Então, assim, eu vou começar apresentando um problema para vocês, uma conta, para vocês resolverem. E aí, vocês tentem resolver mentalmente. Então, sem usar papel, sem usar caneta, só mentalmente mesmo, tá bom? E aí, quando vocês já tiverem uma estratégia, sinalizem bem discretamente, com esse recurso aqui do Teams, que é levantar a mão. Né? Ó, tô levantando minha mão aqui. Então, vocês podem usar esse recurso, e a Jana está mostrando também, para indicar que vocês já têm uma estratégia, tá bom? E aí, nesse momento, a gente vai deixar o chat desativado, tá bom? Para evitar que essa competição, entre aspas, competição, né? De quem responde primeiro, ou de alguém colocar uma resposta e os outros ficarem inseguros se tiver uma resposta diferente e achar que a própria resposta está errada. Então, a gente deixa esse sinal da mãozinha mais o chat desativado para evitar essa situação, tá bom? E aí, se tiver mãos suficientes levantadas, se não tiver, aí a gente aguarda mais um pouco e aí vocês podem pensando em outras estratégias. Então,
Beleza, resolvi a conta de um jeito. Beleza, levanta a mão. Tento resolver de um outro jeito. E aí vou tentando resolver de 3 maneiras diferentes, 4 maneiras, e assim por diante. Tá bom? E aí vai chegar um momento que a gente vai ver que tem mãos levantadas o suficiente, e aí a gente vai escolher alguém para compartilhar as ideias, tá bom? E aí a Jana vai escolher para a gente quem compartilha, e aí vai ser por microfone mesmo. Então vocês podem, depois de ser escolhidos, abrir o microfone, falar qual que é a resposta de vocês e compartilhar a estratégia, que aí eu vou registrar o passo a passo que vocês fizeram. Tudo bem? Então a ideia básica é essa então. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Estão prontos? Vou mostrar agora para vocês a conta aqui, o probleminha. Vai ser essa divisão daqui, ó. 192 dividido por 24. Tá bom? 192 dividido por 24. E aí vocês podem pensar bem tranquilamente. Conta mental, de cabeça. Sem preocupar em responder rápido e pensando nas estratégias. E aí, quem tiver uma estratégia, levanta a mão. Tudo bem? Quem for terminando, pode pensar em uma segunda maneira de fazer também. Para quem entrou depois, a gente está fazendo aqui as conversas numéricas. Então, a ideia é que vocês pensem quanto que essa divisão daqui, 192 dividido por 24, mas mentalmente, cálculo mental, tá bom? E aí, depois que vocês pensarem, pode levantar a mãozinha, que já já a gente escolhe alguém para compartilhar.
quem entrou depois, a gente está deixando bastante tempo para vocês pensarem nessa conta daqui, ó, 192 dividido por 24. Então, a ideia é que vocês pensem em uma estratégia para fazer essa conta, mas pode ser 2 estratégias, 3. Quanto mais vocês pensarem, vai ser mais legal para a gente depois ver as várias estratégias, tá bom? Uma coisa que no online a gente acaba adaptando algumas coisas, né, da conversa numérica. Então, esse esquema de levantar a mão, no presencial a gente não faz, né? Porque justamente para evitar aqueles alunos que costumam responder rápido, e aí levanta a mão, já terminei. E aí vira essa competição, assim, de quem não terminou acaba até se sentindo um pouco mal, assim, né? Fala, nossa, já terminou, nem consegui pensar em nada, e aí já começa a vir as ideias na cabeça, assim, de se sentir inferior e tal. Ou mesmo de estimular uma competição, né? De quem acaba mais rápido. E essa não é a ideia dessa atividade. Então, em vez de levantar a mão, assim, no presencial a gente costuma, que a Thaís falou ontem, né? De só colocar a mão no peito, assim, e aí quem acaba só faz um sinalzinho, um joinha, bem discreto, e aí só o professor, só a professora tem a visão de quem acabou, né? Então, aí a gente consegue ver se a maioria já acabou, e a gente pode começar a chamar desse jeito, sem ninguém se identificar, assim. E aí é legal também porque desse jeito dá para indicar quantas estratégias a pessoa pensou, né? Então, um joinha para uma estratégia, levanta mais um dedo para porque pensou em 2 estratégias e assim por diante. Então, isso é legal também. Mas aqui no online a gente adapta algumas coisas, né? Mas é bom ter esses princípios na cabeça, né? Tipo, não competitividade, que a velocidade não é importante. Você quer escolher alguém, já? Acha que já tá suficiente de mão? Levantado? Temos... É que tem um lance também que eu não sei, porque pode ser que as pessoas tenham terminado, mas não queiram compartilhar, né? Então, que isso acontece muito também, né? Então, às vezes, na sala de aula mesmo, os alunos, as alunas não querem compartilhar e não querem indicar que acabaram. Mas a ideia é assim, pessoal, uh, pode levantar a mãozinha se tiver terminado, mas sei lá, se a Jana chamar e não quiser compartilhar, tudo bem também. Ou a gente pode fazer até 2 momentos, né? Agora levanta a mão, quem terminou, e aí depois todo mundo abaixa e quem quiser compartilhar levanta a mão de novo. Se Boa você. ideia. Acho que pode ser assim. Então agora levanta a mão quem terminou, mas não necessariamente precisa compartilhar depois. Boa ideia, Jana. Ela tá aumentando rápido agora.
Eu acho que podemos. Jana deu uma estabilizada aqui em uns 34. E aí são 7h20 também. Acho que podemos. Podemos. Rayana Schneider, você compartilha sua ideia com a gente, sua estratégia e sua solução? Sinceramente, eu só consegui parte padrão mesmo. Eu literalmente dividi um número pelo outro. Eu não me aprofundei muito, eu não fui muito além. Rayana, seu microfone está cortando um pouquinho para mim, mas você falou que conseguiu no método padrão, e aí eu não escutei mais. Como que você fez? Eu disse que eu não fui muito além do método padrão, que é dividir um pelo outro. Então, Não, tudo... 190, 192, certo? Uhum. Isso, né? Então, o 1 não dividiria, então eu juntei com 9, uma coisa assim, bem padrão mesmo. Aí 19 dividiria. Enfim, Legal. nada muito incrível. Isso. Você pensou no algoritmo, assim, né, de 192, e aí com as chaves, assim? Sim, foi literalmente isso. Tá. Legal. Não, beleza. E aí você conseguiu pensar desse jeito mentalmente? Sim, geralmente esse é o raciocínio que eu tenho Tá. padrão. Até porque assim que eu ensino para as crianças, então acaba que fica automático. Legal. Vou anotar aqui. Mas você pode falar pra gente, então? Só falar, vai ser meio difícil eu escrever porque vou precisar um lápis aqui, mas você pode falar isso que você falou, tipo, 1 dividido por 24, e é como que seria o processo? Só pra gente escutar. Ok, basicamente o 1 não dividiria por 24, aí junta com o 9, que também não dividiria por 24, aí junta por 23, né, o 192, e aí, que é maior que 24, então, em tese, é divisível, e olha para o 24 e para os múltiplos dele, né, para a tabuada dele, no caso. E vai, 24, aí vai direto por 5, só para chegar a um meio termo, e aí vê que ainda é menor, e vai continuando multiplicando até descobrir que é 8 o resultado. Entendi. Você começou por 5? E quanto que deu 24 por 5 vezes 5? 24 vezes 5 dá 120. 20? E Entendi. aí, 24 vezes 6, 144. Aí, 24 vezes 7, 168. E por fim, 24 vezes 8, 192. Legal. Legal. E aí a resposta final seria quanto? 8. Boa. Beleza, Rayana. Muito bom. Eu esqueci até de perguntar a resposta final primeiro, né? E geralmente a gente pergunta a resposta final primeiro. Eu esqueci. Mas legal, Rayana. Obrigado por ter compartilhado com a gente. E aí, vou perguntar para outra pessoa agora. Alguém fez de um jeito diferente do jeito da Rayana? E queira compartilhar? Isso. Quem não quiser compartilhar pode abaixar a mão também. Posso falar? Pode ir, Bruno, pode falar. Beleza. Boa noite pra vocês, gente. Bom, eu na verdade fui simplificando a fração, que era par, vai par embaixo,
substituí a divisão como uma fração e simplifiquei o numerador e o denominador por 2, e aí eu fui. Você pensou em como fração, legal. E aí, conta pra gente como que você Aí eu simplificou. vi que era par, né? Como era par em cima e par embaixo, aí eu fui pensando em metades. Metade de 92, de 192 a 96, metade de 24, 12. Então, metade, 192. Quanto que é, desculpa? 96. 96. E a metade de 24, 4. Ixi, agora eu não tô escutando. eita. Primeiro, voltou? Alô? Oi. Acho que agora Agora voltou? voltou, beleza. Ah, tá aqui. Metade de 24, 12. Aí eu fiz o processo. E aí metade de 96, 48, metade de 12, 6. 8. Metade de 12, 6. E aí 48 por 6. 48 por 6, 8. Ah, legal. Legal. Beleza, Bruno. Obrigado por ter compartilhado. Esse foi infração. Muito bom. Legal. Tem alguém que tenha pensado de um jeito diferente do Bruno e da Rayana? Olha só, Eu. Carlos. Desculpa, Pode ir a Mariane primeiro, Carlos, tudo bem? tudo bem. Compartilha a Mariane Obrigada. com a gente. Eu Beleza. pensei pela soma, Hum, somar, né, mais fácil de cabeça, então eu fui somando 24 e cravando nos dedos as quantidades que eu ia conseguindo dele. 24 mais 24, 48, são 2 dedos. 48 mais 48, 96, 4 dedos. 96 mais 96. 192 são os 8 dedos, que é o resultado final 8. interessante. Eu consegui um outro jeito também. Desculpa, quanto que deu? 96 mais 96? 192. 192. Esse seria Aí, nesse final, eu tenho já 8 dedos baixados, que é o resultado final. Que é o 4 mais 4, em vez do 6 aqui onde você colocou. Em vez do 6 aqui. Já é 8. Entendi, Eu fui subindo 2, 4, depois já fui para o dobro dele. Entendi. Legal, Mariana. Legal. Carlos, Beleza. você compartilha com a gente? Obrigada, Mariane. Bruno, Obrigado, Rayana. Mariana. Olha só, eu uso um método tradicional parecido com o primeiro que falou aí, que você divide um pelo outro. Aí você faz o quê? Você pega os dois primeiros números, que é 19, e divide 2. Olha, você bota o número inteiro. Não, primeiro você faz a divisão, escreve normal. O número inteiro todinho. 192. Dividido 192? por 24. Não é o número que você botou aí? Isso. Não, bota aquele tracinho de divisão. Entendi. Igual o primeiro ali. Vou desenhar aqui, ó. 192 dividido por 24. Tá. Isso. Aí o que você faz? Você, como esses dois números 19, você pega abaixo de 19 e divide por 2, que é o primeiro número que está do lado. Por que acontece? Você vai pegar a parte da unidade, vai ser dividido com unidade. E o que sobrou vai ser dividido pelo do outro lado, ou seja, o divisor e dividendo, eles têm que estar na mesma sintonia, ou seja, quando eu for pegar, eu vou dividir o 19 por 2. Aí eu vou pensar qual o número multiplicado por 2 que vai dar próximo 19. Aí se eu pensar 2 vezes 9, 18. Para 19, falta 1. Aí quando eu for fazer 19, você vai fazer a conta normal, 9 vezes 4, aí você vai ver que vai ultrapassar. Aí você vai tentar o anterior. Aí você vai ver que vai bater. Mesmo que se não batesse, você ia tentando até você chegar na resposta final. Tá, entendi. Então você foi meio que por partes, né? Você fez primeiro o 19,
por 2, que é esse 19 aqui. É esse 2? Isso. É o primeiro Beleza. 2 do lado 24. Isso. E aí você tentaria o 9, porque 9 vezes 2, 18, né? Faz 19, 1. 9 vezes 2, 18. Faz 19, 1. Aí o que acontece? Quando você fizer a conta 9 vezes 4, vai dar 36. Aí, para chegar ao número múltiplo de 10 terminado em 2, seria 42. Aí, quando você for fazer 36 para chegar a 42, faltam 6. Aí, como é 42, sobe 4. Aí, quando você fizer 9 vezes 2, 18, com 4 vai passar. Aí, você tentaria o 8. Aí, você veria que ia dar certinho. Tá, eu só me perdi aqui, ó, depois você falou do 36, Carlos. Aí você falou que passou, né? O 9 vezes 4 passou do 36. Não, 9 vezes 4, 36. Aí esse 2 do 192 vai valer 42, porque é múltiplo de 10. Isso aí. Vai valer 42. Então, isso aí. Aí vai fazer o quê? 6. 42, faltam 6. Aí você vai botar o 6 embaixo do... Aí o que acontece? Como é 40, vão subir 4. Esse 4 vai ficar em cima do 19. Aí quando você fizer 2 vezes 8, 16. Com mais 4, 20. Vai passar. Aí você apaga e tentaria o anterior, que seria o 8. Aí você ia o mesmo processo ia dar certinho. Aí você faria bem próximo do valor. Não você ficar tentando, vou tentar o 2, o 3, o 4. Então, quando você bota direto o número bem próximo, ele no máximo vai tentar 1 ou 2 vezes só. Na terceira já é certo que vai bater. Não vai ficar tentando todos. E aí desse jeito você pensa mais visualmente, assim, com as chaves, aí você tinha dito de baixar o 19, assim? Ali no caso, os pontinhos que você está fazendo, você está mostrando como é que é, mas eu já botaria direto. Botaria o 9, aí já botaria o 6 embaixo do 2, o 4 subindo, e aí passou a tentar, vou apagar, vou tentar o 8, e faço o mesmo processo. 8 vezes 4, 32, para chegar a 32, porque esse número termina em 2, 0, sobe 3, 8 vezes 2, 16, com mais 3, 19. Faz 19 nada, acabou a conta. Entendi. É interessante, esse jeito eu não tinha escutado ainda, Carlos. Eu consegui de outra maneira. De querer, a época que eu vejo muitos professores fazendo, aquele sistema que eu chamo até sistema da tia Cocotinha, que é o quê? Você pegar qual número multiplicado por 24 que vai dar próximo de 192. Vou pensar no 9. Aí o cara vai lá, bota subtrai. Eu não, já acho que você fazendo assim, não pensar que aquele número válido, aquele valor, que é múltiplo de 10, ele vai conseguir raciocinar e não vai ficar uma conta enorme e vai conseguir resolver. E os meus alunos eu faço desse jeito no 6º ano. Entendi. Legal, um jeito diferente, Carlos. Compartilha com a gente? Pode. Obrigada, Carlos. Eu pensei num número conhecido, né, que eu trabalho bastante e aparece muito em exercícios, que é o 25. 25 está muito próximo do 24. 25 vezes 8 dá 200. Então, eu imaginei que 24 vezes 8 daria o resultado também, até porque a diferença de 200 para 192 é 8. Então, eu fui pela conta do 25, que é conhecido. Queria compartilhar o meu depois também. Só um pouquinho aqui, deixa eu pegar aqui o que você falou, eu achei legal. Aí você falou que a diferença do 200 para o 192 dá 8. Isso, né? Porque assim, eu fui pela tabuada do 25, né, e cheguei no valor 8. Então, eu não tinha certeza se o 8 era a resposta. Então, para conferir, eu fiz 8 vezes 25. 8 vezes 24, mentalmente. Eu já vi que 8 vezes 4 já dava 32, então o final já era 2. Então, daí eu presumi que o resultado fosse esse. E daí eu pensei, poxa, mas a diferença é 8. Então, como a diferença de 25 para 24 é uma unidade, e eu fiquei 25 8 vezes, então a diferença teria que ser 8 mesmo. Então, o valor era esse. Entendi. Não me preocupei mais com o resultado. Eu não fiz a conta. Não fiz a conta em nenhum momento. Poderia até ter errado, né, se o número fosse maior.
Mas como eu verifiquei essas diferenças, eu falei, tá tudo dentro do esperado. Legal, legal. Beleza. Legal desse jeito. Eu só vou pedir, na verdade, como são 7h36, para a Jana escolher mais uma pessoa das que estão com a mão levantada, e aí a gente encerra por aqui, tudo bem? Aline, você compartilha com a gente? Aline Maza. Oi, sim. Eu pensei 240 dividido por 24, que daria 10. E aí imaginei a diferença de 240 para 192, né? Que é 48. E aí subtraí 10 menos 2, 8. Só volta um pouquinho, Aline. Aí você falou que pensou na diferença de 240 para 192. 92. Essa diferença da 48 era uma diferença fácil de calcular, né? Se fosse um número maior, talvez eu não seguiria esse caminho. E aí o 48 dividido por 24 dá 2. Então, 10 menos 2, 8, né? É como se eu tivesse feito numa fração, trocasse o 192 por 240 menos 192, né? E aí você fizesse duas contas diferentes e subtraísse os dois resultados. Legal, legal. Interessante desse jeito. Obrigado por compartilhar, Aline. Muito bom. Nada. Então, pessoal, essa foi a Conversas Numéricas. Então, é muito mais para mostrar que existem várias maneiras aqui de calcular essa divisão. Vocês viram que tem até o algoritmo tradicional, meio que o algoritmo tradicional modificado. Teve essa parte de fazendo as metades, subtrações, aproximações. Então, ou até essa parte de dobrando os números, né? Então, e aí como é uma coisa bem cotidiana que a gente vai fazendo com os alunos e as alunas, a gente consegue ir aprofundando algumas coisas, assim, né? Então, depois que eles já estão confiantes, já conseguem compartilhar sem muitos medos, a gente consegue fazer algumas perguntas, assim, né? Da onde que veio esse 10 daqui? Por que a gente pode ir dobrando aqui que a conta vai dar certo? Então, a gente pode ir se aprofundando em alguns temas depois para eles entenderem melhor como que funciona essa relação da divisão com outras operações, e aí trabalhando esse senso numérico que a Thaís tanto falou ontem, né? Tudo bem? Pessoal, a gente abriu o chat, agora todo mundo pode compartilhar a estratégia no chat e aí vamos dar uma olhadinha nas estratégias para a gente ver a diversidade de estratégias que pode surgir numa conta. Legal. Decomposição. E é legal também quando várias pessoas também usam a mesma estratégia, e a gente até costuma colocar os nomes, assim, né? Então, por exemplo, o Alisson falou que usou a mesma estratégia da Aline, né? Então, a gente poderia colocar aqui a Aline, e essa foi a estratégia do Alisson, por exemplo, né? E aí a gente vai valorizando as estratégias nomeadamente mesmo. Beleza, pessoal.
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem compartilhado as ideias. Espero que vocês também se sintam encorajados a aplicar essa atividade nas turmas de vocês, hoje ou no futuro também. E também convido vocês a lerem o TCC da Thaís, de ontem, que ela falou bastante. E agora vocês ficam com a Jéssica e com o Lucas. Tudo bem? Obrigada, pessoal, por compartilharem as estratégias com a gente. Obrigado, Natan. Obrigado, Janaína. O pessoal, se quiser continuar compartilhando as estratégias aqui no chat, pode continuar. Aí depois, só a hora que a Jéssica começar, o chat vai ser fechado. Eu peço para que a organização feche o chat a hora que a Jéssica começar, para a gente prestar atenção na apresentação da Jéssica, tá? Bom, eu vou fazer a apresentação aqui da nossa palestrante. Ela vai falar sobre um tema que a gente comentou tanto na segunda-feira quanto nos TCCs de terça e quarta, que é o erro. Né? O que deve acontecer quando um aluno erra? Né? Então, isso está muito ligado ao que a gente falou, que a Marina principalmente falou, sobre os conceitos. Né? Uma atividade dessas que a gente está discutindo aqui, se a gente não mudar a forma de pensar sobre a educação, ela é simplesmente uma atividade, ela não vai surtir o efeito que deveria surtir. E por trás da conceituação, por trás dos princípios norteadores, existe um princípio que é como que a gente lida com o erro. Primeiro, o que seria um erro? Um erro é uma coisa necessariamente ruim? Um erro faz parte do aprendizado? O erro é necessário para o aprendizado? E se o erro faz parte e ele é necessário e ele vai acontecer, como que um professor ou uma professora podem lidar com o erro? Então, esse é o tema que a Jéssica vai conversar um pouco com vocês. Ela vai falar um pouco mais do que isso, né? Um assunto um pouco mais completo do que isso. E espero que vocês gostem. Então, eu vou convidar agora a Jéssica para abrir a câmera dela. Jéssica Pessuto Ciríaco. Não sei se ela já abriu, porque na minha tela não está aparecendo. Já. Já abriu, né? Já. Então, a gente vai para a apresentação dela. Então, nesse momento, eu vou pedir para a gente fechar o chat agora, e aí a gente começa com a apresentação da Jéssica. Então, Jéssica, a palavra é sua, tá? Tá bom. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica Pessuto Ciríaco, né, como o Lucas falou. Eu vou aqui apresentar para vocês o tema que eu escolhi, né, para a minha defesa de TCC e poder compartilhar um pouco, assim, do que eu pude aprender, né? O meu orientador foi o Lucas, né? E o tema que a gente escolheu foi o estudo dos erros no processo de aprendizagem da matemática e a sua importância. Para colocar para vocês considerações iniciais, a gente fez um trabalho todo de revisão bibliográfica, né, como metodologia, e a gente usou os referenciais teóricos. Depois a gente pode compartilhar por e-mail, né, com vocês todas as fontes que eu colocar aqui no trabalho, que foram Mentalidades Matemáticas, né, da John Bowler. A gente usou o livro Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, da Dweck, e Planejando o Trabalho em Grupo, da Cohen e da Lotan. O nosso estudo, né, nosso trabalho se deu dividido em duas partes. Primeiro, a parte de mentalidades e depois a parte dos erros, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês o que a gente pode estudar. Primeiro, eu vou falar, então, de mentalidades. Bom, Joe Bowler, né, Carol Dweck mostraram para a gente que fizeram estudos, né, e puderam evidenciar dois tipos de grupo, né, que as pessoas desenvolviam tais ou tais mentalidades. E quais eram essas mentalidades, né? Uma era a mentalidade fixa, que era aquela que as pessoas creem no inatismo. O que é isso? É assim, ela acredita que a inteligência veio no momento que ela nasceu, ou que a inteligência é um dom divino, de que é uma herança hereditária, e que essa inteligência é mais estática, que pode até ocorrer uma pequena mudança, mas não tem como mudar algo significativamente. Já a outra mentalidade é a mentalidade de crescimento, que é aquela que não crê no inatismo, que acredita que você pode desenvolver através de práticas, estudos, através do esforço,
você pode desenvolver a sua inteligência, acreditando que ela é mais dinâmica e você pode moldar ela, né, de acordo com o que você faz. A gente gosta bastante de falar que a mentalidade de uma pessoa ela não é única nem imutável. O que isso significa? Ela não é única porque eu posso, no momento, apresentar uma mentalidade de crescimento, por exemplo, para o assunto de frações. Putz, eu tenho mentalidade de crescimento, eu acho que eu consigo. Já para um assunto lá de português, talvez eu não tenha isso, eu tenho a mentalidade fixa, acha que eu não consigo, que eu não tenho dom. E isso acontece, a pessoa pode apresentar as duas mentalidades para aspectos diferentes, e a pessoa também pode ter em um momento uma mentalidade fixa e depois se esforçar e, através do que aprendeu, ter uma mentalidade de crescimento, ou o contrário, se decepcionar e apresentar a saída de crescimento e ir para fixa, isso acontece. Então, é importante reforçar que a mentalidade não é única e ela não é imutável. Aí, eu vou trazer aqui, trouxe para vocês, né, 2 experiências que a Carol Dweck fez com alguns alunos que ela pudesse observar esses traços das mentalidades, né? O primeiro experimento é o do quebra-cabeça, que foi o quê? Ela pegou um grupo de crianças de 4 anos, né, uma idade bem novinha, e deu para elas um quebra-cabeça fácil para elas resolverem. Todas resolveram com tranquilidade, e depois ela deu a chance deles fazerem um quebra-cabeça mais difícil. Só que ela notou que predominantemente aquelas crianças que tinham mentalidade fixa, elas não quiseram arriscar em tentar fazer o quebra-cabeça mais difícil. Por quê? Porque elas queriam fazer a escolha segura. Ela tinha a oportunidade de fazer o novo ou de refazer o que ela já tinha feito. Então, ela foi no seguro para não arriscar de não conseguir fazer. Já a maioria das crianças que apresentavam mentalidade de crescimento, elas foram e tentaram o quebra-cabeça mais difícil, porque elas não se importavam se iam achar que ela não conseguia, ou que era muito difícil, ou qualquer coisa, não se importava, que para ela o sucesso, né, estava atrelado a se desenvolver, de tentar o quebra-cabeça novo, né. Então, a Dweck já nesse experimento, com crianças super jovens, ela pôde já observar alguns traços das mentalidades, né. Outro exemplo também que a gente viu que a Dweck fez foi com alunos já mais jovens, né, na fase do ensino médio, que ela fez o quê? Ela deu para os alunos testes de QI, né, que são comuns nos Estados Unidos, para eles realizarem. Aí ela deu esses testes, a maioria dos alunos foi bem, e aí ela resolveu falar, separar o grupo de tal forma que, no início, ela não tinha visto, não viu traços de mentalidades, nem em um grupo, nem em outro grupo. Então, o que ela fez? Dividiu 2 grupos, e depois dessa realização do teste, que a maioria foi bem, ela pegou e resolveu fazer um grupo, ela elogiou a aptidão, ou seja, ela pegou e falou assim, olha, parabéns, você aceitou 8, é um bom resultado, e finalizou falando, você deve ser muito bom nisso. Já o outro grupo, ela elogiou pelo esforço, falou, você acertou 8, é um bom resultado, você deve ter se esforçado muito. E aí, depois desse elogio, ela veio com uma nova atividade, né, um novo teste de QI, e ofereceu para o grupo inteiro, perguntando se eles gostariam de tentar um novo teste. E aí, ela percebeu que o grupo começou a se diferenciar. Aqueles que receberam o elogio vinculado à aptidão, a maioria deles não aceitou fazer o novo teste de QI. Já a maioria que recebeu o elogio por esforço, aceitou fazer o teste, tentou, né, pelo menos. E aqui ela começou a ver que também existiam formas que você falava, que você se comunicava, né, com os alunos, por exemplo, aqui através dos elogios, fazia com que o aluno pudesse desenvolver, né, uma mentalidade ou outra. E aí, a gente observando, né, esses experimentos que elas fizeram, outros estudos que a gente leu, outros livros, a gente viu que tem fatores que contribuem para que se desenvolva uma mentalidade ou outra. Então, no nosso estudo, a gente tentou deixar
é claro, assim, para as professoras e para os professores, que a gente tem que buscar um ambiente propício para desenvolver uma mentalidade de crescimento. Porque é bom você ter um aluno com a mentalidade de crescimento, porque ele está propício a tentar novamente um desafio novo, porque ele vai tentar, não vai, não quero, vou recuar, estou com medo, incerteza do que vão achar de mim. Então, a gente procurou ver como que a gente podia construir esse ambiente propício para desenvolver uma mentalidade de crescimento. E, assim, são inúmeros aspectos, né, que você pode se basear, né, para auxiliar nessa construção desse ambiente. Aqui no nosso trabalho a gente escolheu 3, né, para falar, que foi a comunicação, o sistema de avaliação e atividades, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês. Bom, o primeiro deles é a comunicação. E a comunicação a gente dividiu em um par com 2 aspectos, que foi a comunicação entre os pares, que é aquela que se dá entre os alunos, né, seus colegas mesmo, que ali a gente precisava entender que existiam comunicações que se davam entre eles que deveriam ser tratadas com naturalidade. Por exemplo, o erro. O erro está presente no processo de aprendizagem e, às vezes, eles ficam com medo de se vai ter sucesso ou não, ou que vão pensar de mim ou não, só que eles não deveriam ter esse desconforto porque os colegas vão falar alguma coisa. Então, essa comunicação que se dá entre eles, de, nossa, você errou, você não sei o quê, essa comunicação também é muito importante, né? E se você cria um ambiente em que o erro é tratado com naturalidade, que a gente entende que ele é inerente ao processo, fica mais fácil deles lidarem com essa comunicação entre eles, né? E a outra comunicação é a comunicação professor a professor com, né, a aluna e o aluno. E essa comunicação, John Boller mostra para a gente que, assim, os alunos podem atingir os níveis mais altos, né, da matemática. E aí, assim, a forma que o professor passa essa mensagem para o seu estudante é a maneira como ele pode se animar, querer se desenvolver, né, querer tentar e tudo mais. E esse estímulo de, as perguntas são importantes, você argumentar sobre suas estratégias serem importantes e o professor mostrando que aquilo é importante, né, no processo inteiro, é o que faz dessa comunicação ser boa. Por exemplo, eu trouxe aqui frases que mostram uma abordagem que não lida tão bem com o erro, né, e uma que lida tão bem com o erro. Primeiro eu vou falar a que não lida tão bem, né? A gente fala assim, eu entendi seu raciocínio, mas está errado. Você nem procura entender qual que foi a estratégia ali realizada. Você já dá uma pausa no seu aluno e falou, não, está errado, não me interessa mais. Já quando você fala, um exemplo de lidar bem com o erro, né, é uma abordagem que... Porque é importante, o seu aluno errou, você vai ter que conversar com ele sobre o erro. Só que aí é uma abordagem diferente que a comunicação se dá, que é o quê? Me explica a estratégia que você usou na resolução, por que você dividiu por isso, por que você somou com isso, né? Para poder que eles contem um pouco do caminho que ele escolheu trilhar, né? Escolher resolver, fazer a sua resolução, para ver qual foi o momento, né, que ele errou. O outro aspecto que a gente também deu uma pesquisada, né, pôde estudar um pouco, foi os sistemas de avaliações, que você pode, né, através dele, construir um ambiente propício para a mentalidade de crescimento. Aqui eu coloquei 2 pares de tipos de avaliações, né, que é a avaliação somativa e formativa e a avaliação de aprendizagem para aprendizagem. A avaliação somativa é aquela que a gente realiza no final de um ciclo e atribui uma nota ao estudante, né? Seja ela numérica, né, de 0 a 10, ou com letras de A a E, dependendo da escola, né? Já a avaliação formativa, ela é realizada durante o ciclo de aprendizagem. E você não atribui uma nota, né, para o seu aluno, você dá uma devolutiva informativa para ele de como ele se encontra, né? E o outro par de avaliação é a avaliação de aprendizagem, que é aquela que resume para mostrar o que o aluno, né, o estudante, aprendeu daquele conteúdo, até onde ele foi, e a avaliação para aprendizagem, que é aquela que vai dar subsídios para o aluno ter a ciência do que ele está compreendendo, do que ele precisa melhorar e como, né, fazer isso. Aqui eu trouxe um outro autor, que é o Alficon, né, que ele conta para a gente
os efeitos negativos que o sistema baseado predominantemente em notas pode gerar, né, para os nossos alunos. E aí ele cita assim para a gente, né, que as notas tendem a diminuir o interesse dos alunos no que quer que seja que eles estejam aprendendo. Ou seja, o foco, o objetivo do aluno é estar acima da média. Por exemplo, a média numa escola é 6. Então, o objetivo dele vai ser tirar 6, não aprender o conteúdo, porque o que desejam dele é a nota. O sistema impõe isso, né? Ele também fala que as notas criam uma preferência por tarefas mais fáceis. Por quê? Porque não é nem de forma, né, ilegal, assim, de não querer fazer cola, né? Mas você vai, como o meu objetivo é tirar a nota para passar, eu vou buscar uma tarefa que seja mais fácil para eu conseguir tirar aquela nota e pronto. Eu não vou me desafiar com uma tarefa difícil e talvez não conseguir tirar a média. E, por último, ele coloca também que as notas tendem a reduzir a qualidade do pensamento do estudante, porque fica tão vinculado à nota, né, que ele perde todo o aprendizado que ele está inserido, que ele poderia aproveitar, tudo que o professor apresenta, mas porque ele fica preocupado com o rótulo, né, que a nota atribui a ele, e aí ele perde essa qualidade do pensamento. Mas aí surge uma dúvida, né? Você fala, pô, a maioria das escolas aqui no Brasil ou em outros países, a maioria delas pedem que no final do ciclo eu atribua uma nota ao meu aluno, né? E aí você fala, como que eu vou criar um ambiente que não tenha foco na nota em um sistema que me exige que eu dê notas, né? Aqui eu coloquei um site para vocês, quem quiser depois entrar também, que ele conta um pouco desse sistema de avaliação sem notas, né, de como conseguir. E eu trouxe para vocês o professor Andrew Burnett, que ele desenvolveu, né, um sistema dele de avaliação dos alunos, né? Ele é predominantemente de avaliação formativa. Predominantemente por quê? Porque ele usa as avaliações formativas, né, durante os ciclos, só que ele usa uma autoavaliação, que aí é o que está atrelado à parte somativa de ter que atribuir uma nota, né? Só que aí é o seu aluno que vai atribuir. Então, ele dá essas avaliações formativas para os seus estudantes, ele também dá a chance de quem achou que não está dominando suficientemente o conteúdo, refazer para que possa se aperfeiçoar, né? Melhorar a sua compreensão desse conteúdo. E aí, no final desse ciclo, ele para poder estar dentro do sistema que foi imposto para ele vai fazer uma avaliação com os seus alunos. E aí, ele faz essa autoavaliação, apresenta um portfólio, né, que é o quê? Apresenta todas as atividades que foram realizadas durante o bimestre, semestre, trimestre, né? Ele mostra tudo para o aluno e vai conversar com o aluno para ver o que ele acha que ele aprendeu, o que está faltando e tudo mais. Então, é assim, aqui eu trouxe as avaliações que o aluno pode fazer de si mesmo, né? Aqui são as notas que ele se atribuiria. É assim, ele dá uma tabelinha para o aluno, falando assim, ó, habilidade tal, e você vai decidir o quão bem você entendeu esse conceito. Por exemplo, a habilidade calcular o volume do prisma. E aí o aluno vai lá, ó, e vou me dar a nota 3. Por quê? Porque eu consigo calcular o volume do prisma sozinho, sem erros, e consigo explicar ou mostrar como eu fiz. Já aquele que não acha que ainda precisa desenvolver um pouco mais, ele fala assim, nota 1. Por quê? Porque eu preciso de mais tempo para entender e eu posso resolver isso se eu tiver algum exemplo, aí eu consigo lembrar e consigo resolver. E, assim, o legal que o Burnett conta para a gente que de 90% a 95% dos alunos apresentam, né, se autoavaliam com uma nota que o professor também está de acordo, porque é uma autoavaliação dirigida. Por quê? Porque ele tem todas as atividades que foram feitas. Não tem como muito o aluno fugir ou querer mentir, se atribuir uma nota melhor, se ali ele teve dificuldade ou não teve. Então, eles têm todas essas atividades que foram realizadas durante o processo para poder se avaliar, né? É importante também falar que esse sistema de avaliação tem problemas, como todos os outros, então é legal para um estudo futuro, né, quem estiver assistindo aí, para pensar em outros sistemas, de como fazer com que o aluno não se iniba, como que eu atendo o que a escola pede e tudo mais. É um assunto bem legal mesmo, assim, para tratar.
E o último aspecto, assim, que eu trago para vocês, que pode ajudar nessa construção, né, do ambiente propício para desenvolver uma mentalidade de crescimento, são as atividades. Aqui também são 2 pares, né, que é a atividade de rotina, atividade aberta, e atividade unidimensional e multidimensional. A atividade de rotina é aquela que fica bem definida, tem passos a serem seguidos, você chega numa solução única, não tem muitos caminhos a serem traçados para desenvolver. Já a atividade aberta é aquela que tem incertezas, ambiguidades, você pode criar caminhos para essa resolução, pode ter uma solução ou mais soluções, ou ainda nem ter solução, e isso é importante, essa construção de caminhos para, né, tentar chegar em algum lugar. E aqui eu falo, nossa, mas às vezes fica difícil, né, de entender um pouco do que está falando. Assim, atividade de rotina, um exemplo bem fácil assim da gente entender, é assim, tá lá a pergunta, qual é a área do retângulo que tem 4 por 5? Pronto, o aluno só vai fazer a base vezes a altura, que é 4 vezes 5, 20. Já a atividade aberta, não, vai falar assim, quais retângulos tem área 20? E aí vai deixar com que o aluno possa pensar numa altura, né, e numa largura para poder avaliar, por exemplo, pode ser 4 e 5, mas também pode ser 10 e 2, que eu vou fazer a altura vezes a largura e vou ter o resultado da minha área 20, entendeu? Então, essa é a diferença principal entre as duas, né? Você poder traçar estratégias. E a atividade, né, o outro par, a atividade unidimensional, é aquela que demanda habilidades tradicionais acadêmicas. Por exemplo, usa a memorização, usa o cálculo rápido, usa a interpretação de texto, usa uma dessas habilidades, né, demanda uma dessas atividades para ser resolvida. Já a atividade multidimensional, ela demanda mais habilidades cognitivas, sociais, as acadêmicas, mas de forma unida, né? Por quê? Porque o aluno tem que resolver e aí ele vai ter que ter interação com o seu colega, ele tem que compartilhar a estratégia que ele resolveu. Então, ele vai usar argumentação, mas vai mostrar como ele fez o cálculo. Então, ele faz uma mescla para poder contar a estratégia que ele usou na resolução daquela atividade, né? Bom, então a gente tem que a mentalidade é um construto social, tudo vai ajudando para que essa construção de uma mentalidade ou de outra seja construída, né? E aí a gente vai ver como os erros também têm uma boa relação com isso, né? Agora essa é a segunda parte do trabalho, que é para falar dos erros. E essa parte a gente dividiu em 2 aspectos, um sobre a pesquisa cerebral, né? Olhando para a neurociência, a importância do erro na neurociência, e depois a gente olha para a metodologia da Cohen e da Lotan, que fala sobre o trabalho em grupo, que aí elas apresentam uma metodologia que seria mais fácil, mais natural de tratar o erro no processo de aprendizagem. Aqui eu trouxe uma foto para vocês, que é a pesquisa que Jason Moser fez com algumas pessoas, né, para ver a atividade cerebral dessas pessoas que tinham determinadas mentalidades. A primeira coisa que ele pôde observar, assim, na pesquisa dele, foi que quando a pessoa cometia um erro, ela tinha uma atividade cerebral maior do que a pessoa que acertava, o que já foi, né, um pouco surpreendente. E aí, dado que a pessoa errou, aí é como essa figura aqui relata pra gente, ela mostra que as duas, quem tem mentalidade fixa e quem tem a mentalidade de crescimento, apresentaram uma atividade cerebral. Mas a pessoa que tinha mentalidade de crescimento apresentou uma atividade cerebral maior, ou seja, as sinapses, né, entre os neurônios era maior. Então, a gente vê, né, nesse aspecto da neurociência, o quão importante é a ocorrência dos erros dentro do processo, dentro que aconteça esses disparos cerebrais sejam estimulados, que o aluno, né, o estudante, possa ter essa consciência de que errou e aí faz cá de novo para tentar uma nova alternativa, para tentar resolver e assim se conscientizar de que os erros são importantes no processo e aí a gente tem que entender esse ponto de que ele está ali e a gente tem que tratar ele com naturalidade para que o ambiente seja propício à mentalidade de crescimento. E aí a gente possa ainda aproveitar esse ponto dos maiores disparos quando a gente tem mentalidade de crescimento, né?
E o segundo aspecto que a gente traz também é a metodologia, né, do trabalho em grupo, segundo a Cohen e a Lotan. Aqui vale ressaltar também, é um estudo super amplo, né, quem quiser é super legal, e não é qualquer trabalho em grupo, elas falam para a gente regras, falam sobre argumentação, contam vários aspectos que têm que ser levados em conta para que o aluno possa aprender profundamente, né? E aí ela mostra também, através de atividades formativas e para aprendizagem, igual eu mostrei anteriormente, que elas são propícias para o trabalho em grupo e como elas devem ser utilizadas, né? E aqui também o que é legal que elas nos mostram é que existe uma coisa chamada ordenação por status, que é o quê? Quando a gente estabelece grupos, né, dentro da sala de aula dos nossos alunos, a gente vê que às vezes há uma dominância, né, uma desigualdade, assim, naquele que fala mais, no que fala menos, e isso, elas mostram o porquê que isso acontece, né, elas contam que existem 3 tipos de ordenação por status, que é o status acadêmico, que é assim, aquele aluno foi bem em matemática, tirou 10, e os colegas acham que na atividade de português em grupo, esse cara é o que sabe mais, então ele que vai dominar, ele que vai falar mais, sendo que não tem necessariamente uma relação aí na performance de uma matéria ou de outra. A outra ordenação por status é entre os pares, que é aquela assim, aquele cara é muito descolado, aquele cara joga muito bem futebol, ele é o melhor, e às vezes ele acaba dominando porque, ele é melhor, ele é bom em alguma coisa, e aí ele se destaca e não deixa com que o outro fale, aquele que não é tão bom no futebol, aquele que não é tão bom em outra coisa, e acaba tendo a desigualdade. E também tem a ordenação por status social, que é aquela que muitas vezes vem de fora, né, da escola, do convívio dos alunos, seja por raça, grupo étnico, e aí cria uma hierarquia. A Cohen e a Lotan mostram para a gente um exemplo de um estudante latino que estava inserido lá nos Estados Unidos, numa escola, e o quanto ele não conseguia falar, porque tinha essa hierarquia por conta do status social. E aqui eu acho que a parte mais importante, né, desse trabalho é que é importante que o professor compreenda que existe esse status, que ele identifique caso, né, esteja acontecendo, e caso esteja, ele possa intervir para poder dar a chance, né, para que todos os alunos possam aprender de maneira equitativa, que não haja desigualdade no ensinamento, né, no aprendizado, por conta de algum status. E esse trabalho em grupo que elas desenvolvem, essa metodologia, bate muito nessa tecla para que todos possam aprender profundamente de maneira equitativa. E, por fim, né, minhas considerações finais, então, que a gente tirou do trabalho, que a gente pôde estudar, que é a importância dos erros no processo de aprendizagem, que eles são inerentes ao processo, que é muito importante a gente tratar eles, né, de forma natural, de forma que ele seja presente, não identificado como algo negativo, que é importante que os alunos façam conjecturas, né, proponham ideias, proponham caminhos e estratégias para resoluções de problemas, né, e possam argumentar o porquê isso, porquê aquilo, e também para que nós, professoras e professores, né, possamos criar um ambiente propício para desenvolver a mentalidade de crescimento dos nossos alunos, e também desmistificar o erro, que é muito importante, que tendo um ambiente que a gente não fique, errei, meu Deus, e alguém me julgue por eu ter errado, a gente entenda que ele é do processo e que ele é importante no processo. Bom, esse é o meu trabalho, aqui são as nossas referências, né? Depois pode mandar por e-mail. Eu só queria agradecer, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado do tema, ele é muito amplo e é muito legal de estudar para quem tiver interesse aí para o futuro, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Jéssica. Manda aí, Lu. Se o pessoal ficar curioso com relação ao TCC, quiser ler o TCC da Jéssica, depois a gente passa no link do WhatsApp uma página em que constam todos os TCCs da licenciatura em matemática do IFSP. E aí você busca o nome Jéssica Pessuto para você baixar o TCC dela. Eu vou convidar agora o Henrique, né, para fazer o fechamento de hoje e também para dar um recadinho para vocês sobre amanhã. Henrique.
Na verdade, é um encerramento, mas ainda não é exatamente um encerramento, porque nós temos aqui a grata presença do professor Jack Dickman, né, que participou conosco aqui meio às escondidas durante essa noite de hoje. Então, eu vou pedir, por favor, para o professor Jack, se ele puder dar algumas palavrinhas, e aí a gente já faz com isso também um convite para a nossa atividade de amanhã. Bom, não sei se vocês me estão escutando. Perfeito, Sim? Jack. Okay. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos aí no Brasil. É um prazer estar com vocês. Eu escutei a conversa numérica, eu gostei muito das estratégias, até estava falando com o Henrique no WhatsApp, esse é meu método que fez Henrique, Henri, não sei como se pronuncia, mas era o jeito mesmo que eu fiz também. Então, me sinto bem ligado com vocês. Estou muito animado para conversar mais com vocês amanhã sobre a atividade que enviaram na segunda. Acho que vamos ter uma boa conversa. Pedimos também que vocês, se puder, entregassem os seus descobrimentos aí no Google Form. Não sei se podemos colocar o link aí de novo, mas amanhã eu vou olhar o que recebimos e vou escolher uns para falar. Mas a pergunta que eu deixo para vocês, enquanto vocês estão trabalhando com essa atividade, é assim, qual é a matemática que vocês estão usando, aplicando, e também como se sentem vocês com essa atividade aberta? Será que essa atividade aberta, assim, os meninos vão conseguir aprender uma matemática? Porque nós, quase sempre no ensino tradicional, estamos já acostumados com atividades bem dirigidas, né? Isso já é, em comparação, essa atividade que eu enviei era mais aberta. Então, eu quero saber de vocês, o que acham disso? E, finalmente, quero que também vocês pensassem das características dessa tarefa ou dessa atividade, o que vocês levam adiante? Quais são as ideias da atividade que vocês podem levar além dessa atividade, para suas aulas, para seus trabalhos com outros professores, talvez? Então, são essas coisas, essas perguntas que eu quero que vocês pensem e conversamos amanhã. Então, é um prazer ficar aqui como oculto, só vendo, mas queria somente fazer esse convite para vocês com essas perguntas. Então, eu passo a palavra para o Henrique. Obrigado, Jack. E reforçamos, então, amanhã às 19h estaremos aqui com a presença do professor Jack Dickman para continuarmos conversando com essa atividade, a respeito dessa atividade que vocês estão lidando desde segunda-feira. Já recebemos várias sugestões, várias estratégias, então quem ainda não mandou, ainda dá tempo, né? Vocês podem enviar os seus pensamentos, as suas ideias, e amanhã conversaremos um pouco mais sobre isso. Pessoal da organização, mais alguma informação que eu esteja me esquecendo? Bom, temos o nosso canal do YouTube, para quem não conseguiu assistir alguma das atividades de segunda, terça e quarta, vocês têm o canal do YouTube para acompanhar. Temos o nosso grupo do WhatsApp, que pode ser utilizado também para tirar qualquer dúvida ainda entre hoje e amanhã. Nossa equipe de organização está sempre atenta lá. E
Se não há nada, equipe de organização, acho que não. Então, agradeço novamente a todas, a todos, nossos alunos, alunas da licenciatura, colegas de outras instituições que estão prestigiando o nosso evento. Sejam sempre bem-vindos, bem-vindas, e nos vemos amanhã. Novamente, quem quiser abrir a câmera para dar aquele tchauzinho para a gente encerrar o evento de hoje, fique à vontade e agradecemos novamente. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada.